Olá. A Câmara está discutindo um projeto de lei que cria o Conselho Nacional de Saúde Suplementar. Esse conselho de caráter deliberativo atuaria no sentido de solucionar os conflitos relativos aos planos e seguros privados de saúde. O relator da subcomissão especial que avalia o sistema de saúde complementar, deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, é o autor da proposta. Ele explica para a gente o que pode mudar com essa lei. Deputado, obrigado pela presença aqui no nosso programa Palavra Aberta. Eu começaria a nossa entrevista perguntando, nós já temos uma Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por que criar um conselho para auxiliar nesse trabalho da agência? Bom, a agência, quando foi criada, a ideia do legislador à época é que ela tivesse agilidade porque ela estava no período de implantação. Então, a agência, essa estrutura toda, basicamente esse setor é normatizado por 5 diretores, dos quais 2 têm tarefas mais administrativas. E estas pessoas, esses atores, como eu chamo, trabalhadores em saúde, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, os consumidores, as operadoras, os hospitais, os prestadores de serviço, não têm representação e acabam que todos esses conflitos acontecem no dia a dia. E vão parar na justiça. Né? Inundam os PROCONs, na justiça, paralisação de médicos. E só esse ano foram 3 nacionais, saída em bloco, dificuldade de agendar consulta, descredenciamento, não tem contrato entre esses trabalhadores e essas operadoras. Enfim, um setor que tem um alto grau de insatisfação dos próprios participantes desse setor. E como seria esse conselho, deputado? Como é que ele seria formado? Olha, essa ideia, o trabalho de dar competência e o formato para esse conselho seria um conselho de caráter deliberativo, diferente da Câmara de Saúde Suplementar que existe hoje, onde existe essa participação, mas ela é só consultiva, ela não tem poder de deliberação, por isso ela foi muito esvaziada. Esse conselho, sendo deliberativo, ele teria competências e teria que apreciar os critérios para reajuste do plano de saúde, as normas e os critérios que compõem o contrato de trabalho desses trabalhadores, critérios para as intervenções que são feitas pela agência, mas sem ser um conselho com aquele formato lento. Se ele não delibera quando provocado num determinado espaço de tempo, 30 dias, 45 dias, dependendo do tópico, a agência passa automaticamente a ter a sua prerrogativa de intervenção ou quando for de motivo superior. Seriam 3 blocos de participantes, um tripé. Os gestores, aqui no caso a agência, o Ministério da Saúde, que representariam a força dos gestores, as operadoras de planos de saúde, junto com esses gestores, que eles seriam a parte prestadora, os trabalhadores, que aí seriam os médicos, as fisioterapeutas, enfim, e os consumidores, numa relação a maior para o consumidor. 8 titulares consumidores, 4 titulares dessas operadoras e 4 titulares dos trabalhadores, deliberando com 75% dos votos. Deputado, esse conselho... Sempre tendo que haver concessões sobre a ótica do consumidor. Isso evitaria ou sanaria conflitos e tornaria o setor, então, mais ágil, né? Mais ágil e, por exemplo, o médico. Tem a luta do médico, é importante o honorário ser melhor, mas ele tem que se interessar também pelo preço que vai bater lá no consumidor. Ele tem que se interessar pela saúde financeira da operadora. A operadora, a administradora, ela quer o lucro. E é importante que ela tenha lucro. Nós não queremos que ela seja deficitária. Mas ela tem que entender que o trabalhador tem que ter uma melhor remuneração, que o serviço tem que ser melhor prestado para esse consumidor. E quando você coloca esses atores no mesmo espaço para deliberação com este tipo de coeficiente, um tem que se interessar pelo assunto do outro. Então, acho que essa seria uma grande colaboração para que esses conflitos pudessem ser dirimidos, a lei ser mais simples e deixar que esse conselho deliberasse por instruções normativas e resoluções com validade para o setor. Deputado Mandetta, o senhor é relator dessa subcomissão especial que analisa o sistema de saúde suplementar, né? Uma das reclamações do consumidor, do usuário do sistema, é o preço dos planos de saúde, né, que aumentam todo ano. Né, acima da inflação. Acima da inflação, em muitos casos, né, enquanto que o salário não aumenta. Exatamente. Quando muito, no ritmo da inflação. Né? Como é que a comissão pensa em tratar desse assunto?
E inclusive a lei manda fazer o reajuste. Além desse reajuste anual, você tem o reajuste por faixa etária. Quer dizer, quando você passa, por exemplo, de 59 para 60 anos, é o último reajuste de faixa etária. Então você penaliza demais aquele trabalhador, aquela pessoa, aquele consumidor que já não está economicamente ativo tão forte, está entrando na aposentadoria no momento da vida que ele mais precisa do plano de saúde. Eu fiz um ensaio de que uma pessoa hoje, pagando um plano de saúde, se ele continuar sendo reajustado com a regra atual, num espaço de 30 anos, o reajuste do plano, praticamente com o reajuste das aposentadorias, ele não vai ter renda daqui a 30 anos para comprar o plano de saúde. Ou seja, a médio e longo prazo, o modelo atual sinaliza para um colapso nesse setor. Existem várias possibilidades. Você pode diminuir, por exemplo, eles querem atrair, as operadoras querem atrair os jovens. Então, o plano para o jovem é barato, te penaliza na terceira idade. Será que um valor médio não pode ser mais inteligente para que você consiga, com o valor do jovem, contrabalançar um pouco o valor da terceira idade? Aí nós temos que ver o envelhecimento da população. Dentro de 30 anos, nós vamos ter mais pessoas acima de 60 do que pessoas abaixo de 15. É um outro momento que, se nós formos esperar que sempre o legislativo, que é lento, que é reflexivo, leve o tempo de maturação, muitas vezes esse tempo de maturação para uma lei não está no compasso da necessidade da saúde, que ela é muito mais ágil. Dou o exemplo do SUS. O SUS tem 21 anos. A lei que cria o SUS, ela é constitucional e o SUS é todo montado com conselhos. Imagina se cada passo que o SUS deu nesses 20 anos tivesse que ter tido uma lei nesta casa. Nós estaríamos muito atrás. A saúde suplementar pode e deve ter a participação da sociedade na tomada de decisões responsáveis para o equilíbrio desse sistema. Esse conselho resolveria um problema muito comum que acontece hoje, né? É que, além do custo alto do plano, é a baixa remuneração pelos serviços médicos, coisa que os médicos reclamam, né? E muito médico tem saído dos planos de saúde, isso é muito comum, né? Um médico que você acompanha há muitos anos. Especialidade se juntando em bloco para sair em bloco. Sair em bloco, como o caso dos pediatras, por exemplo, né? Otorrino, pediatra. E esses profissionais acabam montando cooperativas, né? Só de trabalho. Só de trabalho. Isso é um problema sério, né? É um problema seríssimo, porque ele coloca... Como resolver isso? Bom, primeiro, nesse cenário todo, até hoje do que foi feito, não existe nada que proteja o detentor do capital intelectual do trabalho frente ao detentor do capital financeiro. Então, essa relação está muito predatória, está um capitalismo muito selvagem. Esse médico não serve, ele pede muito exame, então eu mando ele para fora e coloco outro. Esse daqui está me incomodando muito, eu substituo. Isto não pode. Nós temos que ter contratos que tenham previsibilidade de admissão e de saída de dentro de um plano de saúde. Isto baseado nas referências de honorários médicos. Essas tabelas de honorário médico que aqui estão há mais de 10 anos para serem votadas, elas têm um problema de que o CAD entende que isso é um cartel, não pode haver tabela de honorário médico. Por outro lado, as operadoras precisam de uma tabela para poder fazer os seus custos. Os médicos criaram a sua própria tabela e lutam por ela. Não haverá outro caminho que não seja uma mesa de negociação, que hoje não existe. O Ministério do Trabalho não media, porque ele entende isso como uma relação de profissional liberal, não seletista. A Agência Nacional de Saúde informa que não foi dada a ela a competência de fazer essa mediação, na lei que a criou, e esse relacionamento ele se dá através da imprensa e se dá através desses movimentos. Acho que a adoção de uma referência de honorários é mais do que necessário. Este Conselho teria competência de arbitrar sobre isso, e eu acredito que isso seria um grande avanço para que essa relação de trabalho fosse feita de uma maneira mais satisfatória. Então, nós sempre estamos encerrando, a conversa está boa e passou rápido o programa. Eu queria que o senhor falasse, em 30 segundos, como é que está a situação do projeto hoje na Câmara. Há previsão de se aprovar ele, se votar ele esse ano ainda? Eu acredito que a gente vota na Comissão de Seguridade Social. Na sequência, a gente deve fazer um seminário com essas pessoas envolvidas para discutir, para apresentar
e poder haver a participação de todos sobre a competência e formato desse conselho, para, na sequência, a gente colocar em votação, e aí o caminho que a gente vai ter depende muito do consenso que a gente vai construir. Espero que nesse ano ou no ano que vem a gente já tenha a participação da sociedade na tomada de decisões de um assunto que acomete 60 milhões de brasileiros que estão pedindo para que essa casa legisle de uma maneira moderna e eficiente, e é isso que a gente tem tentado. Muita gente. Deputado, obrigado, parabéns pelo trabalho, espero que o projeto caminhe o mais rápido possível. Esperamos. Tá bom? Para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela audiência, até o próximo Palavra Aberta.